portanto, agora, sem mais atrasos, vamos então para a parte de debate em que poderão colocar as vossas questões. Aqui as regras do jogo, nós vamos fazer qualquer coisa como 20 minutos, com um bufferzinho de 5 minutos, portanto vamos acabar por volta das 11h30 para a pausa para chá, café. Aquilo que eu pedia era então que mantivessem as vossas questões o mais curtas, concisas possível. O mesmo aos oradores, portanto, as respostas curtas e concisas, e que, por favor, não monopolizem o microfone. Deixem que outras pessoas possam também fazer e colocar as suas perguntas. Muito bem. Alguém quer começar? Ok, vamos por parte. O Paulo já estava aqui à minha frente. E vamos... Não sei se os microfones... Aqui ao Paulo, então, por favor. Com licença. Portanto, atenção, não se está a ouvir. As perguntas são dirigidas ao painel. Portanto, era para saber a vossa opinião, se conhecem o crowdfunding e, pronto, vou fazer uma análise sobre isso como ferramenta. E aqui não foi falado no perigo que são as cidades fantasmas na China, ou seja, está-se a criar uma bolha imobiliária chinesa brutal que pode destruir todo o sistema económico mundial. Portanto, era também para vocês pronunciarem um pouco sobre isso. Ok, obrigado. Alguém quer responder a esta questão? Algum dos oradores? O crowdfunding tem realmente crescido bastante. Eu tenho visto bastantes exemplos disso, inclusive no movimento. E também já sabia sobre essa bolha chinesa, do imobiliário chinês. Eu fiz umas contas assim de cabeça e acho que são à volta de 65 bilhões, não, 1.000 milhões. 65 mil milhões de valor em imobiliário que não está a ser ocupado. São casas que estão vazias, cidades inteiras que estão vazias. E isto foi feito exatamente por causa da necessidade de crescimento económico que a China impõe às localidades. Aquilo ao governo é comunista, eles impõem, vocês têm de crescer X% ao ano. E a única maneira que eles têm de o fazer é através deste setor, o imobiliário, construir. As casas não tendem a desvalorizar muito e, portanto, são uma forma segura, a forma mais segura que eles têm de criar este crescimento económico que o governo exige. Agora, já há indícios de que isso está a arrebentar, mas eu não sei se eles vão conseguir conter isso ou não. Só complementando aqui um bocadinho relativamente ao crowdfunding e falando por experiência própria, porque no projeto de BioVilla nós também procurámos aceder a algum crowdfunding e apesar de, teoricamente e utopicamente, o crowdfunding é uma solução de microfinanciamento, principalmente, muito interessante, porque não só promove o envolvimento, uma partilha, e não só. Na prática, para funcionar bem, tem que haver uma muito boa base de comunicação, sem a qual ela não funciona, e tem que haver um conjunto de mecanismos muito bem pensados para que as pessoas se sintam confiantes, confortáveis, seguras para investir nisso. E além disso, tem que ser fácil. Porque muito giro, muito bonito, mas depois é difícil, ou o PayPal não funciona, ou o que é que seja, é logo o primeiro impedimento e aquilo não vai resultar. Mas é uma solução muito curiosa. Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu chamo-me Teresa e queria perguntar se conhece o trabalho de Amartya Sen, que escreveu um livro, ele era um de Welfare Economics, escreveu um livro que se chama Development as Freedom, que baseia, em vez de
basear na felicidade, ele baseia em termos de as liberdades para acesso à saúde, para a educação, para a democracia, uma série de liberdades. Mas há uma contradição. Se todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz frente aos mesmos custos. E um dos problemas que nós temos, e queria a vossa opinião, é que como é que nós vamos, quando nós temos situações em que metade do mundo não tem acesso a esta liberdade e produz bens, pronto, temos o problema da globalização e os bens produzidos mais baratos em China, por exemplo, que não têm acesso a liberdades, como é que nós vamos assegurar a liberdade de todos e o bem de todos frente a problemas da globalização que nós temos? Bom, relativamente ao trabalho da Amartya Sen, sim, estou familiarizado com o trabalho dele. Aliás, esta temática da economia da velocidade, em algumas conferências internacionais em que tive a oportunidade de participar, há uma interface com as teorias das capabilities, do Amartya Sen. Há uma discussão, ou seja, as abordagens não são necessariamente sobreponíveis ou não são as mesmas. O próprio Amartya Sen, já tive a oportunidade de, numa conferência, de fazer uma pergunta acerca disso. E ele é uma pessoa que põe a felicidade apenas como uma das capabilities, entre outras. Muita gente dentro da economia da felicidade acredita que a felicidade é a verdadeira ou a mais importante variável a ter em conta. Pondo essa discussão um pouco de parte, há na prática uma grande proximidade no que diz respeito às variáveis que são mais importantes protegerem processos de desenvolvimento. Agora, e eu fazia já, ao responder à sua questão, um bocadinho uma abertura da resposta. Nós, quando lidamos com estes problemas de desenvolvimento, temos que primeiro perceber que são processos difíceis, quer dizer, não há respostas fáceis. E eu permito-me aqui fazer, digamos assim, uma crítica genérica, um bocadinho ao movimento Zeitgeist, mas a outras teorias que às vezes surgem, com ideias que às vezes não são execuíveis e já foram mostradas na prática que não são execuíveis. Neste momento a economia, por exemplo, no seu ramo de economia experimental, testa muitos sistemas possíveis de organização a mais diversos níveis e verificam-se que há coisas que funcionam, outras coisas que não funcionam. E, portanto, é preciso ter cuidado e perceber o que é que a ciência e as ciências sociais, em particular, neste respeito, já vêm dizendo ao longo dos séculos. Portanto, há um conjunto de conhecimentos que já estão acumulados e que não vale a pena estar-se a pôr em questão, estar sempre a levantar as mesmas ideias que já foram provadas erradas e, portanto, é preciso ter cuidado. E, portanto, nós precisamos perceber, primeiro, que é um processo difícil, que nós, ao desenharmos políticas e estratégias de desenvolvimento, temos que ter em consideração os métodos através dos quais as vamos implementar. E, portanto, não podemos achar que, porque tivemos uma ideia fantástica e que ela vai ser ótima para toda a gente, vai ser possível ser implementada. Pode não ser. E, portanto, eu diria assim, as políticas têm que ser inteligentes nesse sentido. As políticas têm que ser inteligentes no sentido de, uma vez levadas à prática, serem execuíveis. Pelos governos ou pelas próprias pessoas. E aqui eu faço a referência ao que o Daniel estava a falar, em que, de facto, eu concordo muito com o diagnóstico que ele faz no que diz respeito às causas principais da crise em que nós estamos metidos, mas há aqui um problema muito complicado, que é as sociedades ocidentais são democracias, não são ditaduras. E, portanto, se, nomeadamente a partir dos anos 80, os países ocidentais fizeram uma viragem no sentido da liberalização da economia e que permitiu esta desregulamentação dos mercados financeiros, que está hoje a culminar na crise que estamos a observar, com o aumento da desigualdade na distribuição da riqueza, com o aumento do desemprego nos países ocidentais por deslocalização, por liberalização do comércio internacional. E também o aumento da desigualdade na distribuição de riqueza, agravado pela questão fiscal, nomeadamente dos paraísos fiscais e todas as regras fiscais que permitem essa fuga, faz com que, obviamente, nós estejamos numa situação pior do que a que já estivemos, em termos de mundo ocidental, mas por culpa das pessoas que votaram e que tomaram decisões políticas nesse sentido. Portanto, ninguém obrigou as pessoas a votarem, nomeadamente no Ronald Reagan e na Margaret Thatcher, mas as pessoas votaram.
E, portanto, há que ter aqui uma reflexão muito séria e importante sobre porque é que as pessoas votaram nisso. Se nós vêssemos em ditadura, era fácil, era culpa do ditador. Ora, como vemos em democracia, a culpa é das pessoas. E, portanto, as duas, ou as pessoas acreditam que é possível novas políticas novas políticas e novos modelos, ou então temos que nos confrontar com a realidade de que as pessoas preferem este sistema. E, portanto, nós não podemos impor de fora, ditatorialmente, novos modelos. Se há novos modelos a serem aplicados, se há novas políticas a serem implementadas, vão ter que ser as pessoas a chegar à conclusão que essas políticas os protegem. E, portanto, neste caso, vão ter que ser a maioria dos prejudicados a escolher novas políticas que os beneficiam e que os protejam. Políticas que, nomeadamente ao nível do sistema financeiro, restringam a especulação financeira, ao nível do sistema fiscal, que promova uma fiscalização mais efetiva da participação fiscal. E se falarmos num país como Portugal, onde a maior parte das pessoas encara o sistema fiscal como um bandido que é importante nós fugirmos, dificilmente, num país como Portugal, se calhar políticas de fiscalização mais apertada de um sistema fiscal seriam implementadas. Portanto, nós temos que ter em consciência que em sistemas democráticos, e o Amartya Sen fala muito disso, que nós devemos chegar aos valores do desenvolvimento após uma discussão democrática e continuada sobre o que devem ser esses valores de desenvolvimento. Nós temos que ter os fóruns adequados, temos que ter a circulação de informação, temos que ter a accountability, mas as pessoas têm que aprender a ser mais responsáveis do que o que foram. Muito obrigado. Ok, olá, bom dia. Eu sou o Carlos do Ser Vivo. Nós temos um desenvolvimento pessoal e educação ambiental. Eu senti, quando o Gabriel, acho que é mais para o Gabriel, que vi que tu ias falar aqui de economia de felicidade, fiquei logo muito curioso, que eu acho que realmente é muito importante, não é? Traz um fator muito importante. Eu não percebo nada de economia, mas faz-me tanto sentido que até me faz vibrar logo. É boa ideia, mesmo sem percebendo. Mas começas a falar e falaste sobre o caso do botão, e eu disse assim, pois, mas não se pode analisar a felicidade da mesma maneira em todas as culturas. No entanto, somos todos seres humanos. Deve haver pontos em comum, obviamente, para chegar a uma conclusão, como é que vamos medir isto, não é? Quais é que são esses pontos, esses parâmetros em comum que se utilizam na economia da felicidade para chegar à conclusão do que é essa coisa tão relativa, não é? Bom, essa é uma questão, digamos assim, inicial ou fundadora da economia da felicidade, que é a noção, de repente, que é um conceito tão subjetivo que nós não o podemos medir, não o podemos comparar, é tão dependente culturalmente. Bom, essa questão foi rapidamente ultrapassada porque a economia teve a inteligência de se socorrer de estudos que já tinham sido feitos noutras ciências, nomeadamente na neurologia e na psicologia, que foram mostrando que esses reports que as pessoas davam do seu estado de felicidade tinham algum grau de objetividade. Objetividade nesse sentido de que eu digo o que sinto, eu digo o que penso, e isso corresponde a algo que é verdade em mim. Obviamente que depois, em concreto, quais são as variáveis que determinam a felicidade de cada indivíduo e de cada nação, pode variar de cultura para cultura. Agora, os estudos, nomeadamente na psicologia positiva, têm sido capazes de encontrar um conjunto digamos assim, de determinantes mais importantes, e depois na economia também, mas partindo da psicologia positiva, a capacidade das pessoas se realizarem, portanto, fazerem uma tarefa, nomeadamente profissional, que as realize. A capacidade das pessoas terem relacionamentos interpessoais de qualidade, seja ao nível do lazer, da família ou do trabalho. A capacidade das pessoas terem um sentido de autonomia e, portanto, serem responsáveis pelas suas próprias decisões. São tudo, além de terem um patamar de acesso ao consumo e, portanto, de conforto material mínimo ou aceitável para a sociedade em que estão inseridas, são, assim, as principais variáveis que nós, indo para qualquer cultura, somos capazes de encontrar. E, portanto, há, de facto, pontos em comum entre todos os seres humanos, há pontos em comum no que diz respeito à avaliação que cada um faz da sua própria felicidade. Agora, haverá sempre margem para algumas diferenças pontuais em pessoas que valorizam mais o ambiente, outras pessoas valorizam mais os aspectos materiais, outras valorizam mais as relações com os outros e, portanto, nós temos
depois espaço para diferenças, mas tendo sempre a noção, e senão estes estudos de facto não fariam muito sentido, de que há pontos em comum entre os diversos seres humanos, entre as diversas culturas, e que acima de tudo esta medição da felicidade é possível, é relativamente objetiva e, portanto, permitiu que a ciência, e eu quando falo ciência, como já disse, falo da psicologia, falo das neurociências, da psiquiatria, da economia, da sociologia, de diversas áreas que têm pegado neste assunto de uma forma séria, rigorosa e estudado não de um ponto de vista dogmático ou ideológico, mas de um ponto de vista científico, perceber afinal o que é que faz as pessoas felizes. Ok, muito obrigado. Tínhamos uma outra questão lá atrás. Posso? Estou aqui. Obrigado mais uma vez pelas apresentações. A primeira, gostaria de fazer uma pergunta ao Nuno, que depois se liga também um pouco com o que o Gabriel estava a dizer, que é, pareceu-me que na apresentação do Nuno, a dado momento, ele disse que para aferir as necessidades humanas era apenas necessário, ou basicamente necessário, uma inferência lógica, o que eu acho um pouco, na minha opinião, é bastante redutor, visto que se nós formos vasculhar um pouco as ciências sociais, incluindo as mais aparentemente objetivas, como a área da saúde, da medicina, inclusivamente psicologia positiva, a maioria dos estudos são de natureza observacional. E isso mostra apenas correlações, ou seja, nas ciências sociais a causalidade é muito difícil de conseguir provar. E, portanto, temos que ter bastante cuidado e é muito difícil argumentos finais sobre o que é realmente bom, sobre o que é que aquele valor realmente, aquela pessoa realmente precisa, porque são apenas correlações. São sugestões que depois podemos ou não provar. Em alguns casos é impossível fazer estudos controlados para conseguir essas provas. Portanto, cuidado nessa questão da inferência lógica das necessidades humanas. A segunda coisa é empregos inversa à produtividade. Ok, se calhar nos países desenvolvidos isso acontece, mas também não esquecer que há uma deslocalização das empresas e muitas vezes estão a ser exploradas outras pessoas a fazer esse trabalho. Nem sempre a mão de obra é substituída por máquinas, pode ser substituída por mão de obra mais barata. Não sei se isto faz sentido, parece-me. A terceira sugestão seria, a terceira questão seria também a vossa opinião sobre alguns estudos e teses que têm aparecido sobre a psicopatia nos lugares da direção das empresas e lugares de topo e a importância que isso tem para lidar com estes problemas. Ok, muito obrigado. Resposta curta? Está bem? Só para uma resposta curta? Para começar, a inferência lógica não é exclusivamente aplicada às necessidades humanas em si. É também aplicada à produção técnica de bens e serviços, como por exemplo a produção. Hoje em dia há um bom exemplo, que é a produção, por exemplo, de um Fórmula 1. Um Fórmula 1 tem limites legais para participar e tem limites físicos. E eles produzem a máquina com base nessa inferência lógica e com base nos limites estabelecidos pelos regulamentos da competição. Quanto ao ser humano, é verdade que existem... Sim, é diferente, mas quanto ao ser humano, é claro que é mais complexo analisar esses casos, mas já há sempre uma razão subjacente aos comportamentos das pessoas. É logicamente impossível analisar todas as pessoas individualmente. Só se todos os detalhes fossem postos no Facebook e a gente pudesse ir à cronologia da pessoa a analisar a vida toda dela. Qual era a outra pergunta? Depois tínhamos falado sobre o emprego e a produtividade. Sim. Eu mostrei um gráfico sobre os Estados Unidos. É verdade que os empregos têm sido exportados para outros países em desenvolvimento, mas o facto é que a produção nos Estados Unidos não decresceu.
apesar dos níveis de emprego terem descido drasticamente no setor da produção, da manufatura. Por isso, a única forma disto ter acontecido foi uma substituição pela máquina. E isto, eu também mostrei no outro slide, acho que não cheguei a passar por muito tempo, mas a China está, por exemplo, a Foxconn, não sei se conhecem a Foxconn, é a empresa que faz os Apples e os iPads e isso tudo. Acabou de contratar mais 300 mil robôs para fazer a manufatura destes componentes. E eles não contrataram mais pessoas. Aliás, eles já têm 500 mil de trabalhadores e não contrataram mais por causa de problemas que eles têm tido na fábrica, à custa de suicídios e isso, por causa das condições de trabalho. Por isso estão a contratar robôs, porque são mais eficientes, não têm que trabalhar, não fazem queixa, não têm uniões e não dão problemas, não é? E por fim, tenho que passar, ok? Antes de finalizarmos, o Gabriel pediu-me só para dar uma pequena nota relativamente à primeira questão, relativamente à inferência lógica. Sim, porque eu, quando ouvi o Nuno também a falar sobre isto, anotei que fiz vários pontos de exclamação. Planear o planeta sem necessidade de opinião humana. Eu diria que é exatamente ao contrário. Tudo o que interessa é a opinião humana. E esse é uma das grandes dificuldades das ciências sociais no que diz respeito a políticas, a construir políticas sociais e, portanto, a fazer uma análise normativa. É que é impossível, e isto podemos inventar os computadores mais sofisticados do mundo, é impossível dizer-se o que é a opinião de uma sociedade. Nós temos métodos alternativos para inferir opiniões da sociedade. Pode ser uma votação com uma vitória só, pode ser um método de votação como se fosse o Festival da Canção em que cada um dá pontos às várias alternativas. Isto já está tudo estudado. Há várias... Pode ser? Sim, pode ser influenciado, mas o que eu estou a dizer é nós temos N métodos para extrair aquilo que seria a opinião de uma coletividade. Diga. Não, não confundir. Atenção, por favor, vamos tentar manter... Não confundir as coisas. O que eu estou a dizer, e há muita literatura sobre isto, para quem estiver interessado, sobre teoria das escolhas coletivas, é impossível nós encontrarmos um método que nos diga o que é a opinião de 3 pessoas. Eu não disse isso. Eu estou a dizer que é impossível nós definirmos um método para dizer o que é objetivamente o que aquelas 3 pessoas querem. Nós temos métodos que nos vão dar o resultado A, se for o método A, o resultado B, se for o método B, o resultado C, se for o método C. Há muitas alternativas. Agora, isto só nos levanta um problema, que é assim, nós quando queremos perceber o que é o bem-estar de uma sociedade, nós temos que ter muito cuidado, temos que fazer muitas análises, temos que olhar de muitas perspectivas, temos que ter muitos indicadores e temos que estar atento para os diversos métodos de captação desse bem-estar. E não podemos dizer que há um método que nós podemos meter no computador e nos sai o resultado. Isso será sempre impossível. Ok, obrigado. Tanta análise, mas no final depois o que precisamos é de amor. Mas pronto. Força, Marco. Última pergunta. Gostava, em primeiro lugar, de fazer um comentário para o Nuno. Vi os filmes todos, li a maior parte das coisas que estão disponíveis publicamente e sempre me incomodou. E aquilo que me incomoda tem tendência a aprofundar o conhecimento, porque, em primeiro lugar, quer perceber porque é que me incomoda. E o ponto-chave é, eu de facto me identifico com algum dos problemas e a forma como os problemas são levantados, não me identifico nada com a propaganda, porque há muita propaganda subjacente, e tenho anticorpos por tudo aquilo que é pensado centralmente. E estas duas ideias custam-me muito, é aquilo que me causa desconforto. Depois também não gosto quando tiram conclusões da informação e não me dão a informação para eu poder pensar se essas conclusões são as mais adequadas ou não. E isso é o que faz uma parte da propaganda que joga contra uma ideia que até pode ser interessante ser refletida. Sou engenheiro informático e defendo o design thinking. Portanto, estas duas ideias são ideias importantes naquilo que vocês estão a fazer, mas infelizmente, como